Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui no Conversas de Torcedor Notícias, aqui no nosso canal do YouTube do Conversas de Torcedor. E a propósito, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também ajudando e muito, repito, ajudando cada vez mais o nosso trabalho e também fortalecendo o nosso trabalho e ainda acompanhando pelas outras plataformas digitais aí, né? Pelo Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor, seguindo a gente no Facebook e no Instagram do Conversa de Torcedor. E ainda acompanhando esse bate-papo todas as terças e quintas, sempre às 18 horas, no Conversa de Torcedor Notícias e também acompanhando o Conversa de Torcedor aos sábados às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração acompanhando pela DAI 98.7 FM, também pelo site radioinsc.com, também pela Radiosnet, também acompanhando pelo YouTube do Conversas Torcedor, que vai estar acompanhando ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana com todas as informações para você que está acompanhando todas as notícias do futebol carioca e também do futebol internacional de esporte em geral, tá bom? E vamos com as notícias de hoje, para você que está acompanhando o Conversa do Torcedor Notícias, para você que está acompanhando em tempo real as notícias do seu clube do coração. E vamos a eles. Flamengo faz a proposta pelo Claudinho do Zenit da Rússia. Vasco tem interesse na contratação de Oscar Romero, do Boca Juniors da Argentina. Marlon é regularizado e pode reestrear pelo Fluminense. O Botafogo tem interesse em Manafá, do Porto de Portugal, ou melhor dizendo, ex-Porto de Portugal. Essas e outras, a partir de agora, você confere no Conversas de Torcedor Notícias, que está começando a partir de agora para você. Meus amigos e minhas amigas, vamos falar aqui, pessoal, começar esse bate-papo com vocês que estão ligados aí na nossa programação, sobre o Vasco da Gama, primeiramente, porque o Vasco da Gama apresentou hoje o Garen Medel, melhor dizendo, apresentado hoje, né, lá no CT Moacir Barbosa, melhor dizendo, e principalmente a apresentação dele, né, e o Vasco, meus amigos, o Vasco tem o interesse de contratar o jogador Oscar Romero, do Boca Juniors da Argentina, né? A TNT Sports tem as informações, o atacante do clube chinês é irmão gêmeo do jogador do Corinthians, né? Que é o Ángel Romero, né? E só para ressaltar aqui, para a gente conferir, que o Vasco promete, né? Promete e deve fazer aí nessa situação, tendo observações, né? E deve ser bem mais ativo, né? Nessa janela de transferências, né? Na tarde dessa quinta-feira, o Cruz Maltino já fez a apresentação do jogador Medel, né, que é zagueiro e volante, né? Volante, mas também apresenta-se como volante, apresenta-se como zagueiro também. E seguindo aí nessa situação de observações, né, do mercado e em busca de novos jogadores, né? E também, né, o nome no momento é um jogador que tem familiar atuando no Brasil, né? E trata-se do jogador Oscar Romero, atacante que está no Boca Juniors e é irmão gêmeo do Ángel Romero, que está no Corinthians, né? E que é o jogador badalado no clube, né, do clube corintiano, né? O Ángel Romero, né? E a informação vem da TNT Sports da Argentina, né? E o atleta é um pedido do novo treinador, Ramon Dias, e uma negociação poderia acontecer nos próximos dias, já que ele aparece na lista de transferências do clube argentino, porém, né, até o momento ainda não existe uma proposta oficial da equipe carioca. Então essa informação veio, né, de uma situação também que o jogador está no Boca Juniors, atualmente ele é o meia, né, meio de campo, né, meia que tem 31 anos de idade, né, 31 anos de idade, é o meia, né, e pode ser que ele possa ser um jogador que possa fazer de um... Ele atua também no meio de campo, também no ataque, também meio atacante também, mas o Vasco precisa de um jogador de camisa 10 da equipe do time do Vasco da Gama, que possa fazer toda a diferença
né? Que a torcida do Vasco está pedindo um camisa 10, né? Já estavam falando em Lanzini, que estava no West Ham, o Salazar, que estava no Schalke 04 da Inglaterra. E aí é aí que uma preocupação do torcedor do Vasco que não tem um camisa 10, né? Uma preocupação. Por quê? Tivemos aí o Orediano, que não conseguiu dar conta do recado ainda. Agora, assim, o Mirazero, que tá tentando conseguir achar os espaços, mas não está atuando como um jogador de um meio de campo, né, de armação. Não é um jogador de armação. O Carabarral, que está emprestado, né, que está no Santos, ele veio do Santos emprestado, não consegue fazer boas atuações, né, no meio de campo. Então, tem que ter alguma solução. Tem que ter alguma solução, porque o Lanzini e o Salazar, né, desses jogadores que estão aí sendo muito badalados, inclusive, que sendo jogadores muito badalados, diga-se de passagem. Então, esse momento que o Vasco da Gama está precisando de um jogador que saiba jogar no meio de campo, que saiba conduzir o jogo e municiar os atacantes. Então, vamos ver o que vai acontecer para que a gente possa observar legal, né? Observando cada vez mais, né? E que isso além disso tudo, que pode acontecer, o que pode acontecer nessas negociações, e com certeza vindo aí do que a torcida do Vasco espera para que esse negócio chegue. Então, falando do Oscar Romero, né, que começou jogando no Cerro Porteño do Paraguai, jogou em vários clubes do futebol chinês, né, que fez parte do futebol chinês, o Oscar Romero. Jogou no São Lourenço, ao lado do irmão, né, o Ángel Romero, e que está defendendo hoje o Corinthians, né, e também, né, que já defendeu a seleção paraguaia em algumas oportunidades, né, o treinador do Paraguai é o argentino, é o treinador Barros Schelotto, né, o Schelotto que está lá no time da seleção paraguaia, né, o Schelotto, né? Então, o Guilherme Schelotto, né, melhor dizendo. Então, o detalhe é esse. Então, aí, o jogador que já jogou na equipe do Cerro Porteño, no Racing Clube, né, de Avejaneda, no São Lourenço, né, que também jogou no futebol chinês e também jogou no futebol espanhol, né, do Alavés, né? Então, o jogador que está aí tendo as atuações fora do Paraguai, né, também, né, atuando, né? E agora vamos ver o que vai acontecer, se o Vasco vai atrás do Romero ou não, né, do Oscar Romero ou não. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer nesse momento. Então, você, torcedor do Vasco, você acredita na contratação do Oscar Romero, o irmão gêmeo do Ángel Romero do Corinthians? Meus amigos, vocês podem, vocês deixem o seu comentário aí, vocês possam conferir aí com a gente aqui no nosso vídeo, tá bom, pessoal? Deixe o seu comentário, né, sobre a situação do Oscar Romero, né, do Boca Juniors. Será que é uma solução para o Vasco da Gama no meio de campo? É uma incógnita, né, no meio do caminho. Então, é uma incógnita que possa ser colocada, né, nesse momento, né? Vamos falar aqui agora sobre o Flamengo. O Flamengo fez uma proposta, né, do Claudinho, né, do Zenit da Rússia, né, em que o jogador, né, que o Flamengo oficializou, né, até num detalhe muito importante, porque no GE.com tem as informações, o Fred Gomes tem as informações, o Zenit recebeu a proposta oficial do Flamengo, o Claudinho, e o clube é otimista, né, em relação na negociação por contar com a vontade do jogador. As contratações do Gerson e do Alan são exemplos de paciência citados nos bastidores. Então, o Fred Gomes do GE tem essa informação sobre esse caso, em que o Zenit recebeu a primeira proposta oficial do Flamengo pelo Claudinho nessa quinta-feira. Os russos avaliam as condições apresentadas pelo Flamengo, mas não tem pressa para responder. O valor é de 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões, né, conforme trazido na segunda-feira, né, conforme foi trazido no GE na segunda-feira. E a oferta noticiada após a apresentação do Alan havia sido feita verbalmente, com as consultas a respeito de condições e prazos,
Nesta quinta, os papéis foram enviados aos russos, né? O Flamengo pretende pagar 15 milhões de euros em 5 anos. Pessoas próximas a ele, né, ao jogador, afirmam que o jogador fala insistentemente, né, e diariamente, né, da vontade de defender o rubro-negro carioca, né? E também, só por um detalhe maior, que até por uma informação do Fred Gomes que acentuada nessa informação, diferentemente do praticado na negociação pelo Alan, em que pagou 43% do total da negociação na primeira parcela, que é de 3 milhões e 500 mil euros, o Flamengo agora deseja pagar aos russos em NES fixas de 1 milhão e 500 mil de euros, né? É uma situação bem acentuada, né, na informação do jornalista Fred Gomes do GE.com, né? E os 80 milhões e 700 mil oferecidos pelo Flamengo são por 100% dos direitos econômicos e não incluem bônus por títulos, né? O Flamengo adota a paciência e já conhecido aí o gelo no sangue com a assinatura de Marcos Braz, né? Lógico, né? Com a assinatura dele, né? Colocando isso aí, né? O Marcos Braz tem essa situação aí, o gelo do sangue, né? O Marcos Braz, né? O Bruno Spindle, né? O Rodolfo Landim, como a chave para o sucesso, né? Na negociação, né, com a marca da diretoria do Flamengo, lógico, né? Porque ele tem essa marca de negociações, né? Não sem muita pressa e tal. E como uma chave para o sucesso da negociação, repetindo para vocês. E as experiências recentes vividas na negociação, nas negociações de Gerson e Alan, ambas com duração de cerca de 2 meses, são exemplos para que o Flamengo aguarde o momento certo para saber o desfecho. Embora o Flamengo trabalhe calmamente pelo Claudinho, né? Há otimismo em função da manifestação, na manifestação, na vontade da vontade de que o meio atacante de 26 anos vestia a camisa do Flamengo e também entre o clube e o jogador já há um acerto para o contrato válido até 2027. Então, certamente que temos aí, vendo de uma forma, né, que até o momento que enviou essa proposta. Agora, de momento que aconteceu, do que está vendo que pode acontecer, que dá dentro de muita calmaria e tal, de agora que está acontecendo agora, atualmente, agora, nesse momento, as notícias de agora, da coluna do Fla, diz o seguinte, né, o Zenit recusou a primeira oferta por Claudinho e o Flamengo estuda ir à Rússia para tentar a contratação. Então, o detalhe, né, da coluna do Fla, né, com a informação da coluna do Fla, a diretoria do Flamengo quer tratar a negociação de Claudinho com o Zenit da Rússia pessoalmente. O céu é o limite, né, como diz aí o ditado, né? O céu é o limite para o Flamengo, né, na janela de transferências, o céu é o limite entre aspas, né, para o Flamengo na janela de transferências. E a diretoria do Flamengo está determinada a contratar o Claudinho do Zenit da Rússia, né, e pretende fazer o esforço para sacramentar o negócio, né, apesar de ter a primeira proposta recusada pelos russos, né, os dirigentes do Flamengo estudam viajar à Rússia, né, para impulsionar as tratativas pelo meio-campista, né? Então, o Flamengo acredita que a ideia de ter representantes pessoalmente, presencialmente, na negociação facilite as conversas com o Zenit. E, assim, a cúpula do Flamengo examina realizar uma viagem à Rússia para tratar cara a cara, entre aspas, com os russos sobre a contratação do meio-campista Claudinho. E a informação é do jornalista do SBT Esporte Rio e do Jornal O Dia, Vene Casagrande. Então, falando sobre esse momento, a negociação entre Flamengo e Zenit está sendo norteada pelos empresários do Claudinho até o momento. E a primeira oferta, né, enviada, como a gente falou aqui no primeiro momento, é de 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões na cotação atual. E a equipe do Zenit, né, a equipe russa, não se agradou dos valores e recusou a proposta. Então, o Zenit tratou aí
de informar, inclusive, que não pretende vender ele. O jogador é considerado pelos russos peça utilizável na equipe ao longo da temporada, e assim a ideia do Flamengo é fomentar, né, a equipe da ideia, né, do Flamengo é de fomentar as tratativas com uma viagem à Rússia nos próximos dias. Então, tem que ter parceiro, assim, a diretoria do Flamengo tem a paciência necessária para conseguir essa contratação do jogador, e isso é muito importante. E aí, meus amigos, vocês sabem que a diretoria do Flamengo tem essa paciência toda de contratar jogador, isso é uma coisa importante, né? Mas tenha esse cuidado para conseguir estar, né, contratando o jogador. Então, vamos ver o que vai acontecer, daquilo que se espera dentro do grupo, dentro do Graudinho, para tentar contratar ele, e principalmente pela colocação que possa ser dita dos dirigentes de futebol do Flamengo ao clube russo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vai até São Petersburgo, né, para tentar falar com os representantes do Zenit para conseguir essa negociação, e aí Marcos Braz e Companhia Limitada para conseguir essa contratação. Então, toda essa calmaria que pode ser necessária também, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias entre essa novela Zenit, Claudinho e Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer isso, certo? Vamos falar aqui agora sobre o Botafogo, né? O Botafogo que vai, né, tentar conseguir contratar aí de mais jogadores, e entre eles aqui tem o interesse de contratar o jogador Manafá, exatamente, o Manafá, que é ex-Porto de Portugal, né? E aguarda o aval do Bruno Lage para avançar essa negociação, que é o lateral direito, livre no mercado, né? Desde o começo do mês, e agrada internamente aí lá no Botafogo, inclusive, e agrada internamente, repito, livre no mercado desde o começo do mês, e é um dos nomes cotados para suprir a lacuna, né? Tem a informação da Jéssica Maldonado e também do Sérgio Santana, do GE, em que o Botafogo vai ao mercado, né? Vai ao mercado em busca de um lateral direito, né? Após uma lesão, né, do Rafael, que não jogará mais esse ano por conta de um problema no joelho esquerdo, né? E um dos nomes que a diretoria do Alvinegro gosta é do Wilson Manafá, ex-Porto de Portugal, né? De 28 anos de idade. O português livre no mercado após deixar a equipe portuguesa do Porto, né, os Dragões, né? E no começo do mês, é claro, é visto com bons olhos pelo Departamento de Observações do Botafogo. A negociação, porém, depende de um aval do treinador Bruno Lage, novo treinador da equipe, para avançar. E o comandante dará o primeiro treino e conhecerá os funcionários nesta quinta-feira, ou melhor dizendo, né, conhecendo aí os funcionários, né, lógico, que teve nessa quinta-feira, lógico. E após ser apresentado, nomes cotados, ele sinalizará um sinal positivo ou negativo. Então, com isso, Botafogo já se adianta, né, nesse caso, a resposta do treinador seja afirmativa. E a diretoria fez uma sondagem sobre os possíveis valores que a contratação demandaria, e o Manafá encaixa no orçamento. Então, vale lembrar que, como o atleta está sem clube, desde que saiu do Porto, o negócio não teria necessidade de envolver uma taxa de transferências, né? Apenas luvas e comissões, algo comum em qualquer transação, certo? Então, portanto, isso, ainda não houve nenhum contato concreto entre as partes, né? E o jogador, o Wilson Manafá, e a família gostam da ideia de morarem no país, aqui no Brasil. Times da Turquia, como o Trabzonspor, é um desses, né? E um desses que tem interesse em contar com o atleta, né? E sem o Rafael, o técnico Bruno Lage tem, por enquanto, apenas o Di Plácido à disposição para a lateral direito. E o desejo, né, do John Textor, né, o dono da SAF, né, é contratar um jogador já experiente e com rodagem para a posição a curto prazo,
né? E se preocupando com a sequência da temporada e visando a briga pelo título de Campeonato Brasileiro. Então, e o interesse em Manafá foi publicado primeiramente pelo Matheus Gonçalves, né? O jornalista, né? Jornalista Matheus Gonçalves. Então, há também a ideia de contratar um jogador jovem para a posição, visando uma sequência a médio e longo prazo, mas esta foi por o fim da fila, né? Com a lesão do Rafael, né? O Matheus Ponte, do Danúbio, é um nome que agrada e se encaixa nesse perfil. Também ainda não há contatos concretos pelo atleta de 20 anos e revelado pelas categorias de base do Sporting de Portugal. O Wilson Manafá passou por Beira-Mar, Anadia, Varzim e Portimonense, todos de Portugal, antes de chegar ao Porto em 2019. Né? Ele foi titular dos Dragões até sofrer uma grave lesão no joelho em 2021, que o afastou dos gramados por 1 ano e meio, e o defensor fez 10 jogos na última temporada. Então, o Wilson Manafá é um dos escolhidos para tentar conseguir ser o jogador lateral direito do Botafogo. Então meus amigos, principalmente aí nesses jogadores, né, que a gente vê, né, que ainda está com esse interesse do jogador Matheus Ponte, né, que é um jogador que está nessa situação também. O Manafá entrou nessa, né, nessa fase. Então, meus amigos, o Botafogo está observando aí alguns jogadores, né, de fora também, inclusive, né, entrando nessa lista aí agora o português lateral direito, o Wilson Manafá. Alguns dias, né, a gente tinha observado o Matheus Ponte, do Danúbio do Uruguai, inclusive campeão do Campeonato Sul-Americano, né, do Campeonato Mundial Sub-20. Então, esperamos que a torcida do Botafogo veja e que a decisão possa entender isso aí. Se o caso de contratar alguns jogadores, né, esses 2 jogadores possam ser contratados, e com certeza para tentar conseguir estar no elenco da equipe do time do Botafogo. Então vamos ver o que vai acontecer no caso desses jogadores, do Matheus Ponte, que é o uruguaio, e o Wilson Manafá, que saiu do Porto de Portugal, né, há pouco tempo, certo? E vamos falar aqui agora sobre a equipe do time do Fluminense, né? O Fluminense tem aí as negociações com jogadores, né, regularizando jogadores aí agora, né, por causa dessa janela de transferência. Então, um dos jogadores que foram contratados é o Marlon que voltou ao Fluminense depois de 7 anos na Europa, voltou ao Fluminense, e o Portal Terra, com a jogada 10, né, inclusive, né, tem a informação de que o Marlon foi regularizado e pode reestrear pelo Fluminense, que pode estrear, né, pelo Fluminense, né? O zagueiro Marlon está liberado para estrear pelo Fluminense, anunciado como reforço na última quarta-feira. O defensor foi regularizado nesta quinta com o nome no boletim informativo diário, o BID. O atleta agora depende da comissão técnica para entrar em campo. O primeiro jogo do Camisa 4 pode ser no clássico de domingo contra o Flamengo, né, pela 15ª rodada do Campeonato Nacional, né, e o duelo é válido pelo Campeonato Brasileiro, né, repito, 4 horas da tarde no Maracanã. Então, entretanto, revelado pelo Fluminense, o Marlon pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e foi emprestado ao tricolor até junho de 2024, né, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? A FIFA permitiu que os jogadores que atuem por um dos 2 países assinem com outras equipes, né, por empréstimo de 1 ano. Assim, o Fluminense não precisou gastar com a sua contratação. Então, Marlon, afinal, é o 5º reforço do Fluminense nessa janela de transferências do segundo semestre. E antes dele, né, teve as contratações de Diogo Barbosa, lateral esquerdo, Léo Fernandes e Danielzinho, meias, e o Ione Gonzalez, que voltou para a equipe do time Fluminense. Danielzinho e Ione Gonzalez voltaram para a equipe do Fluminense. E Marlon, no entanto, já treinou com os novos companheiros durante a semana, mas ainda tenta recuperar o ritmo depois do fim da temporada na Europa, né? Estava jogando pelo Shakhtar Donetsk, né?
E, porém, a última partida dele, né, que ele disputou pelo Monza da Itália, né, ou melhor dizendo aí, pelo Monza da Itália, né, foi no dia 4 de junho, então, cerca de um mês. Então, vamos ver o que vai acontecer com esse jogador. Então, o Marlon é um dos reforços para esta janela de transferências. Então, o Marlon voltando ao país, o Marlon Santos, depois de 7 anos na Europa, defendendo as camisas do Nice, da França, também das equipes da Itália, como o Sassuolo e também do Monza, né? E de outros clubes daí. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver o que vai acontecer com esse jogador que possa se adaptar de novo no Brasil, né? Depois, nessa situação do afastamento do Vitor Mendes, né? O zagueiro Vitor Mendes foi afastado, o Manuel suspenso por doping, né? O Fluminense buscando zagueiros. Então, vamos ver o comportamento desse jogador dentro do gramado, se estrear, né? Se reestrear, né? No jogo contra o Flamengo, né? Como que possa se comportar, né? Dentro da adaptação dele, né? O Marlon Santos, na volta dele ao Fluminense. Certo? Gente, muito obrigado pela sua companhia de sempre. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho também, acompanhando, seguindo a gente nas nossas plataformas digitais, no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E nesse bate-papo com a gente, sempre terças e quintas, no Conversa de Torcedor Notícias, às 18 horas, e também no sábado, às 11 da manhã. Estamos juntos nesse sábado, às 11 da manhã, com você na rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, com o Beto Bairro, Jaldo Rodrigues e eu, toda a galera do Conversa de Torcedor, falando de futebol carioca, que é a nossa prioridade total, e também acompanhando sempre o esporte internacional e também do futebol internacional. Acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo, em tempo real, também acompanhando pela DAIO 98.7 FM, pelo site rádio nsc.com e também pela Rádio.net, é claro. Com certeza vocês vão ficar sabendo de tudo que está acontecendo no futebol, do esporte em geral, tá certo? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor Notícias para você que está acompanhando a gente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera!